Hoje eu venho trazer um tema, né, vencendo o medo, e só para dar uma pincelada, né, por que que me trouxe, por que eu vim trazer esse tema a respeito do medo. E só para, vamos falar assim, só para deixar assim, esclarecer algumas coisas, porque o medo, ele é um sentimento que ele é relacionado aos nossos sentimentos. E às vezes é uma coisa que é irracional. Então, trata-se muito assim da psicologia. E eu não vou mais, como dizer assim, eu não vou pegar muito pelo lado da psicologia, porque, né, eu teria que fazer um estudo, né, psicóloga, eu não sou psicóloga, nem pretendo entrar nessa área. Então eu vou trazer assim mais para o campo assim espiritual, né? Então eu não vou forçar muito assim, não vou tocar muito naquele medo que a gente fala assim, mas eu tenho medo de barata, mas eu tenho medo de rato, mas eu tenho medo de ser assaltada, mas eu tenho medo de cair. Não é desse tipo de medo que a gente vai falar aqui hoje, não. São outros medos, são outros tipos de medos. Aí a pessoa fala assim, mas às vezes o medo é bom, porque você está numa situação que você está em perigo, por que você não vai ter medo de enfrentar um ladrão? Se você enfrentar um ladrão, se você sabe que ele vai ter uma arma, ele vai ter uma faca, por que você não vai entregar a sua carteira? Porque você vai enfrentar ele. Não é desse tipo de medo que a gente vai falar hoje, não. É só mesmo assim para dar uma introdução, para a gente saber, porque às vezes quando a gente começa a falar de medo, porque são tantas, é tão vasto assim o campo do medo, né, a palavra é um pouco mais complexa, então assim, só para a gente dar uma pincelada. E o motivo que eu quis trazer esse estudo foi o seguinte, eu estava, agora no final do ano, a minha irmã veio passear aqui na Flórida, e a gente quis fazer um passeio com meu sobrinho, e nós decidimos fazer um passeio até a Disney. Aí o parque estava aberto, né? Como tá ainda, qualquer pessoa pode ir lá ver que tá. Aí tinha que fazer um apontamento antes, marcar e tal. Aí eu pensei assim, o parque não vai estar muito cheio, né? Que estava cheio, assim, você tem que fazer sem de restrição, você tem que marcar antes. Eles falam que tem número de pessoas ilimitado. Então aí você pensa assim, então não vai estar tão lotado quanto né? A gente está na pandemia, então não vai estar assim super lotado. Pro meu surpresa, quando eu cheguei lá, o lugar lotado, mas assim, parecia que estava assim num tempo normal. E aí na fila que estava lá para entrar no parque, né, que tudo tem fila, claro, com distanciamento, tudo sendo respeitado, tudo assim, tudo dentro dos, né, dos guidelines assim do distanciamento social. Aí tinha um rapaz na minha frente, acho que a esposa dele deve ser, eu acho. E aí na camisa desse rapaz tinha um versículo bíblico, né, que está lá em 1 Timóteo, que fala assim, que Deus, estava em inglês, né? That God did not give us the spirit of fear, but the spirit of courage, hope and love. Aí eu olhei assim e falei, uau! Aí eu pensei assim, será que esse rapaz está com essa camisa aqui porque ele veio nesse parque lotado e tá com medo de ficar doente? Tá falando assim, eu vou ser corajoso porque Deus não me deu o espírito do medo e eu tô aqui porque eu não tô com medo? Mas eu achei, assim, muito, muito legal, assim, sabe, aquela frase, daquele impacto, né? Eu falei assim, uau, então quer dizer, ou é a coragem mesmo de não ficar só trancado dentro de casa e falar, não, eu vou enfrentar o meu medo, eu vou enfrentar a minha fobia de estar, assim, às vezes num lugar público que é cheio de gente. Aí eu achei, assim, interessante. Aí eu falei assim, eu vou explorar mais um pouquinho essa frase, esse verso bíblico, e vou fazer um estudo. E aí foi desse pensamento que surgiu esse estudo a respeito do medo. Porque o medo, eu trouxe aqui, eu busquei no dicionário, né, qual que é o significado da palavra medo, né, e o medo significa, né, um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que, ao contrário, suscita essa consciência. Então, de novo, o medo, ele é relacionado aos nossos sentimentos, às vezes racional ou irracional. Às vezes, quando a gente fala racional, porque, como eu já mencionei anteriormente, pode ser aquele medo que te protege, que é de uma situação que você está em perigo. Ou aquele medo irracional, que você tem medo daquilo que você não sabe, você não entende de onde que está vindo aquele medo. E continuando aqui, diz, né, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta, demonstrando pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Pavor é a ênfase do medo.
E aí vem outros sentidos. Temor, ansiedade racional ou fundamentada, receio. Grande inquietação em relação a alguma desagradável e possibilidade de insucesso. Temor, exemplo, tinha temor de perder o emprego. E o medo, ele pode se transformar em uma doença, que são as fobias, né? Quando se passa a comprometer as relações sociais e a causar sofrimento psicológico. Então, veja bem, quando nós estamos com medo de algo, ou de alguma situação, ou daquilo que nos aflige, esse medo, ele nos paralisa, ele trava. Tem pessoas que, por causa do medo, elas desenvolvem uma crise, fobias, elas desenvolvem crise do pânico, elas desenvolvem doenças físicas, elas desenvolvem dores. Então, quer dizer, na área psicológica é muito vasto assim, os perigos, né? O que causa o medo, esse sentimento dentro de nós. Então, eu trouxe uma coisa assim, que eu achei muito interessante quando eu estava buscando assim, né, as questões de o que é o medo, o que é o significado do medo. Eu achei isso em inglês, eu traduzi, porque eu achei muito interessante. Falando assim, o que é a realidade do medo? Tem medos que não são racionais. Por exemplo, primeiro aqui que eu vou colocar, né, a realidade do medo. Você não tem medo do escuro, você tem medo do que está nele. Eu sou uma pessoa, eu levantei a mão aqui, porque eu tenho medo do escuro. Eu não sei quem pode assim, se relacionar com esse tipo de medo, mas eu tenho medo de escuro. Agora, por que eu tenho esse medo de escuro? Porque é um sentimento irracional. Então, como é que eu faço para vencer esse medo do escuro? Eu busco tentar entender dentro de mim a razão por que aquilo me aflige. O que está ali, né, naquele escuro, naquela escuridão, que me incomoda tanto que eu não quero enfrentar? O que eu acho que tem ali que está me fazendo mal? Porque o medo, nesses estudos que eu fui fazendo, nos livros que eu fui lendo, mais na questão assim, na questão assim, espiritual, ele tem a ver com o sentimento de perda. Quando você sente que você tem algo a perder, você tem medo. Você tem medo de perder o emprego, você tem medo de perder o seu ente querido, você tem medo de perder as suas finanças, você tem medo de perder o seu filho, Então, tudo é relacionado com algo que você sente que você pode perder. Então, se eu tenho medo do escuro, é porque naquele escuro, naquela escuridão, que eu vejo que me aflige, tem algo ali, escondido, que dentro do meu subconsciente, eu ainda não estou preparada para enfrentar. Então, automaticamente, aquilo ali me trava. Não vou entrar ali. Não vou, mas nem amarrada que eu fico, eu entro ali naquela situação. Uma vez eu estava num parque com minhas filhas, fui num parque aquático. E eu sou muito corajosa, assim, a altura, que eu sou pequenininha, né? Então, a altura, assim, é uma coisa que eu quero ser grande mesmo, então não me aflige. E eu fui num brinquedo, eu lembro, acho que era um parque aquático e tinha, assim, aqueles tobogãs, assim, gigantescos, né, de água. E eu tô subindo, tem escada, tô subindo. Na hora que eu cheguei lá em cima, que eu vi lá onde que ia descer, eu falei, tudo bem, isso aqui não tem problema nenhum. Era aqueles tubos assim, né, que você desce. Na hora que eu vi que o tubo era fechado, que era assim, era 3 ou 4 segundos, você ia ficar num lugar escuro, eu falei, não vou. A minha menina tá assim, mas mãe, você vê até aqui em cima, você não vai descer isso aí por causa do escuro. Eu falei, não vou, desci. Quer dizer, olha o que o medo causa, né? Ele te faz chegar até uma situação que você tá lá em cima, você vai falar assim, mas aqui eu não vou. Porque aqui eu não entro, porque eu tenho medo, porque aqui eu não estou preparada para enfrentar aquilo que me aflige. E aí, vem o segundo, né? Você não tem medo da altura, você tem medo de cair. Então, não é a altura que te aflige, é a queda. É o que vai acontecer com você quando você estiver lá em cima, que você vai cair, que vai te afligir. Você não sabe o que vai acontecer. De novo, você está dentro de você, é o que vai acontecer com você. Tudo está relacionado, está apontando para quem? Você, eu. Então é relacionado com o ego, com um sentimento de nós mesmos. Você não tem medo das pessoas, você tem medo da rejeição. Quantos de nós temos esse problema, né? De não querer, eu não vou ficar perto
de fulano de tal, não. Ah, não, é chato, chega lá, não, eu não tô afim, não, muita gente. Por quê? Você tem medo de ser rejeitado, porque você tem medo da resposta que a pessoa vai te dar, por às vezes uma frase que você vai falar, um jeito que você vai conversar com ela, uma atitude que você vai ter. Então, tudo tem a ver com o quê? Ansiedade. Você está ansioso com uma situação que nem é real e você já colocou aquilo lá na frente e você já tem medo. Tá vendo como é que é uma coisa irracional? Que não faz sentido nenhum? E aí o último que eu achei mais interessante, você não tem medo de tentar. Você tem medo de machucar novamente. Quantas vezes, né, a gente insiste, a gente faz uma coisa, faz um bem para alguém, aí a pessoa vai lá e vira as costas pra gente e fala, eu não vou mais tentar de novo essa pessoa não, porque ela já me machucou, eu não vou fazer mais. Então aquele ali já cria uma barreira. Por quê? Você está com medo de machucar. Eu não vou mais mexer com fulano não, porque já me machucou, já me fez mal, essa situação me faz mal, aquele emprego ali eu vou largar para lá porque eu já vi que não vai para frente. Tudo tem relacionado ao quê? Ao medo de tentar, ao medo de prosseguir. Por quê? Porque o medo te paralisa. Ele coloca uma barreira, ele te impede de tomar um passo a mais. Mas ele não é real, porque está tudo dentro do nosso subconsciente. Eu estava assistindo uma série no HBO e tem uma parte do episódio que tem uma mulher que ela tem uns poderes, não tem nada de... É totalmente fictício essa série. E ela se encontra numa situação que ela estava num mundo paralelo, e nesse mundo paralelo tinha uma ameaça, e essa ameaça, ela destruía todas as pessoas que eram humanas. E todo mundo morria de medo, corria. Quando via aquela ameaça, corria fora, porque aquilo ali matava. Entrava dentro da pessoa e deixava ela como se fosse um zumbi. Mas não é aquele zumbi de apocalipse, ele tirava a vontade da pessoa de viver. E quando ela se encontra, quando ela se depara, quando ela percebe que ela está naquele perigo, ela entende que aquele perigo ele não é real, porque ela consegue controlar, ela sabe que ela tem uns poderes, vamos falar assim, né? Que ela sabe que aquilo ali ela pode controlar, que aquilo ali não é real. E aí ela chega numa situação que ela e um outro rapaz, na hora que o rapaz vai falar, corre, que se você tiver aí, esse vai te pegar e você vai morrer. E aí na hora que chega perto dela, ele já se esconde, já fica lá atrás dela, morrendo de medo, e fala assim, já morreu, tá morta, eu vou, salve-se quem puder. E ele fica de longe observando ela, e quando a criatura chega perto dela, ele fica assim olhando embasbacado. Por quê? Porque ela para. Primeiro, o que ela faz? Ela silencia o interior dela, porque no fundo, ela estava com medo. Só que o que ela faz? Ela silencia o interior dela, vai andando de frente para a criatura. Na hora que ela chega de frente para ela e fica rodando em volta dela, querendo pegar ela. Na hora que ela enfrenta e ela vai. Não somente ela vence aquele medo, como ela consegue controlar aquela criatura a favor daquilo que ela gostaria de fazer. Como é que ela faz isso? Por quê? Porque ela não tinha nada a perder. Porque na hora que ela silenciou os pensamentos dela, antes dela fazer aquela caminhada de encontro com a criatura, ela deixou lá atrás, ela limpou a mente dela, falou, não vou ter medo porque aquilo ali não pode me machucar, porque esse medo não é real. Aí que está o X da questão. Como que a gente faz isso? É fácil, né? Fácil falar, como é que eu faço? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente vence esse medo, esse pânico, essa ansiedade, isso tudo que aflige a gente, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para a gente entender que uma situação que não é real, ela não pode me machucar, mas eu estou sentindo? Como que eu lido com isso? Como é que eu vou fazer com isso? Eu trouxe aqui para vocês... aqui um vídeo. Eu não sei quem assistiu o filme A Cabana. Eu acho esse filme assim maravilhoso. Tem o filme, tem o livro. E esse pedacinho desse vídeo aqui eu trouxe porque é um pouquinho longo, acho que são 6 minutinhos, mas prestem atenção porque isso aqui tem a ver com o que a gente vai falar. É muito lindo. Quem não viu o filme ou assistiu quem não viu o filme ou leu o livro, eu recomendo, é muito legal.
Só tenho que guardar as ferramentas e encontro você lá. Pode levar o barco se quiser. Minha vara de pescar tá lá se quiser tentar a sorte. Não. Mac, está tudo bem. Por que está fazendo isso comigo? Não sou eu. Você me disse para vir aqui. Mac, isso está acontecendo dentro de você. Está deixando que isso o consuma, mas não precisa. Apenas respire fundo e escute a minha voz. Não olhe para isso, olhe para mim. Mestre! Não deve pensar no passado. Não deve pensar na dor. Olhe para mim, porque tudo vai ficar bem. Olhe para mim. Confie em mim, nada disso pode machucá-lo. Só continue olhando para mim. Respire. Ótimo, Mac. Eu não vou a lugar algum. Agora, eu vou tirar você desse barco. O quê? Você ouviu bem. Não tem graça. Eu não estou brincando. Você consegue. Não consigo. Sozinho não consegue. Eu vou afundar. Não, Mac. Está imaginando um futuro sem mim. E esse futuro não existe. Eu prometi estar sempre ao seu lado, não foi? Eu estou aqui. Vamos. Tá bom. Vamos, Mac. Que loucura. E agora? Comece a caminhar. Tá bom. Ótimo. Como se sente? Ainda tô apavorado. Parece que temos companhia. Olha só isso. Olha aquele ali. Que beleza. Deve ter mais de meio metro. Estou tentando pegá-lo há semanas. Por que não ordena que ele morda o anzol? Aí perderia a graça.
Escuta, você não se encaixa nos ensinamentos religiosos que eu recebi. Religião. Religião dá muito trabalho. Eu não quero escravos. Eu quero amigos. Família para compartilhar a vida. Obrigado, Walter. Então, achei muito interessante esse pedaço do... Esse filme é todo maravilhoso, mas esse pedaço, eu achei assim, super interessante a questão do medo, porque duas coisas assim, que eu achei que é válido para o nosso estudo de hoje. Primeiro, que quando ele está no barco, que ele começa a visualizar a dor dele, o sofrimento dele, a angústia dele, a raiva, tudo aquilo que ele estava, né, interiorizando e começa a colocar para fora, ele começa a afundar. Ele começa a afundar nos seus próprios pensamentos. Porque quando nós estamos nessa vibração, nesse padrão, nesse nível vibratório de dor, de perca, de raiva, de mágoa, nós não damos espaço para o sentimento mais nobre que nós podemos ter, que é o amor, que é a esperança, que é a fé, que é a paz. Por isso que no versículo bíblico inicial que me fez trazer a palestra, porque esse sentimento do medo, ele não é Deus não nos, quando ele fala que Deus não colocou em nós, porque ele não existe. Por isso que quando eu comecei a pesquisar, porque na Bíblia em português, quando eu comecei, porque na tradução em inglês, por isso é muito interessante a gente ter essa facilidade, né, de aprender. Eu quero aprender mais uma terceira língua agora, porque eu fiquei pensando assim, nossa, tem a diferença do inglês para português, imagino de um latim ou de um grego ou de uma outra língua que é mais, né, da diferença da tradução do português para o inglês. Na tradução do inglês tem a palavra fear, que é medo. Na tradução da Bíblia em português, nenhuma das versões que eu procurei, que são várias, não se usa a palavra medo. Se usa a palavra espírito de covardia, se usa outros adjetivos, mas não fala medo. Mas eu fiquei pensando assim, por que não medo? Porque o medo não existe. Ele, em Jesus, ele é inexistente, porque Jesus, a coragem que ele sempre teve, a bravura dele, o exemplo que ele nos deu, em nenhum momento ele nos passa o sentimento de medo. Muito pelo contrário, ele fala, tenha fé, tenha coragem, eu estou aqui, não vos deixarei, estarei contigo, ama, perdoa, confie, caminha, siga. Estes são os sentimentos natos que Jesus veio trazer para ele. Então, se é inexistente dele, então por que é uma coisa que Deus nos daria em nós? Então, por isso que algumas versões a palavra medo ela é inexistente. E a segunda coisa que, né, quando ele está no barco, que Jesus fala com ele, quando Jesus traz ele para a realidade, fala, não é real, isso não pode machucar, é Jesus falando para nós. Isso que vocês estão pensando, essa situação que vocês estão pensando, que o mundo está acabando, que vai tudo acabar, isso não é real, isso não vai acontecer. Tirem isso da sua cabeça. Eu não vou destruir, eu não vou acabar com tudo. Isso não é real. Olha para mim, me siga, veja, olha para mim. E quando ele volta para o centro dele, o que ele faz? Agora que você acalmou, sai do barco. Mas Jesus não tira ele do barco, saia, levanta, sai você. Ele não vai fazer você sair da sua zona, tirar você da zona do medo. Ele convida você, sai do barco, levanta você, caminha comigo. Porque é um trabalho contínuo. Como que você vai vencer seu medo se você não trabalha? Se você fica ali paralisado, se você não tem condições de dar um passo para frente. Qual que é o exercício? Trabalhar. Eu não ia deixar o vídeo até o final, não, mas eu achei interessante porque no final ele fala, religião dá muito trabalho. Qual que é o trabalho da religião? Aprender. Qualquer seja a sua religião que você esteja nela,
é aprender. Se você está aonde você se encontra, na escola espiritual que você se encontra, aprenda. Porque ali você tem uma lição a aprender. Se Deus te colocou ali, não interessa onde você está, aprenda. Porque esse vai ser o trabalho, esse vai ser o aprendizado. Te tirar da sua zona de conforto. E quando eu trouxe esse versículo da Bíblia também, em João, 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha só, aí você fala assim, uau, como assim, né? Não estou entendendo, não entendi direito aí. Peraí, João, o que você quis dizer com isso? Tá parecendo, né? Aí você fala assim, aí você lembra das lições de Emmanuel, né? Quando a gente estuda os livros que a gente estuda, assim, aí você fala assim, uau, Emmanuel aprendeu com João, só pode, porque cada coisa que ele fala. Fiz umas anotações aqui. Por que ele fala aqui, né, que o perfeito amor lança fora o medo? Porque o medo envolve castigo. Quando a gente está pensando no medo, a gente está pensando assim, eu tô com medo de perder um ente querido, eu tenho medo de perder meus filhos. Isso é um castigo, né? Imaginou mamãe enterrar um filho? Eu tenho 2 filhas, eu não posso, né? Só de pensar o que seria enterrar um filho, ou perder o meu marido, ou perder minha mãe, meu pai, que ainda estão ainda, a gente pensa logo assim, é um castigo. Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está tirando o meu filho, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão? Por que Deus está tirando o meu trabalho, a minha saúde, o meu dinheiro, a minha casa? A gente pensa logo nessa relação. Se Deus está tirando de mim, Ele está me castigando. Por que Ele está me castigando? O que eu estou fazendo de errado que eu estou merecendo isso? E não é isso que a Bíblia vem nos dizer. Porque o medo, quem tem esse medo, ele não está aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque o amor verdadeiro, ele se baseia no mais infinito amor de Deus por nós. E o que é esse amor de Deus por nós? Significa que quando nós deixamos de lado o nosso ego, nosso eu, e pensamos no bem maior, que é deixar fluir esse amor, aí você fala assim, o que eu tenho a perder? Aí você pensa, o que eu tenho a perder? Eu tenho medo de quê? De quê? E eu li uma frase interessante que diz assim, o medo está presente quando esquecemos que somos parte de um plano divino. Aprender a experimentar o amor genuíno significa abandonar o ego, que insiste no lembrar que temos muito a perder e que estamos vivendo no mundo injusto. Mas nós podemos tomar a decisão de nos libertar deste medo, dessas dúvidas e dessas incertezas, e retornar para a luz de amor que sempre nos guia, que é Jesus, que sempre está ali, como ele estava ali no barco, estendendo a mão e fala, venha, saia do barco, ande comigo sobre as águas. Essa luz divina, ela sempre, sempre esteve do nosso lado. E tem uma outra frase que, trocando mensagens com a Estela essa semana, ela mandou para mim e fala assim, olha, se nós soubéssemos quem anda conosco o tempo todo no caminho que escolhemos, nunca mais sentiríamos o medo. Será que nós sabemos quem é que anda com nós o tempo todo? Não estou falando daqueles outros pensamentos, não estou falando daqueles que você fala assim, olha, quem é que está do meu lado aqui? Não estou falando, né, vamos mudar a sintonia. Vamos falar assim, quem é essa luz que me guia? Por que eu estou andando? Por que eu estou caminhando todos os dias? Qual que é essa luz que me ilumina? Qual que é a direção? Qual que é meu norte, minha bússola? Para onde que eu estou caminhando? Quando a gente tem essa certeza, a gente fala assim, por que eu tenho medo? Você já reparou, assim, às vezes quando você assiste um filme de ação, ou às vezes assim, um filme, né, de super-herói, vamos falar assim, né? Aí o cara vai lá, o mocinho, vai, acontece um monte de coisa, e pá, ele perde tudo. Aí na hora que ele perde tudo, vem assim do nada, parece que vem superpoder assim, ele vai, pum, levanta e vai lá e acaba com tudo. Por quê? Parece que ele perde mesmo, ele não tem nada a perder, ele perdeu o marido, o cachorro, a casa já queimou, o carro, entendeu? Ele não tem mais nada a perder. Aí ele vai lá e salva o dia. Por quê? Porque ele não tem nada, ele deixou ele tudo para trás, ele falou assim, eu não tenho nada a perder. Então, o que nós temos a perder?
quando nós estamos de frente para certas situações, fala, o que eu estou trazendo nessa situação que está me trazendo tanto medo? A pandemia, eu estava refletindo esses dias a respeito disso, né, muitas das pessoas que vivem, né, nós estamos vivendo essa época do medo, né? Às vezes eu tenho medo de estar em contato com as pessoas, de ir em certos lugares, ou de participar de certos tipos de atividades. Prudente, porque nós estamos vivendo, ninguém quer ficar doente, ninguém quer espalhar doença, ninguém quer, né, ver mais pessoas padecendo por essa mal que nos assola. Mas, ao mesmo tempo, toda prudência que nós temos, até que ponto que nós estamos sendo prudentes, até a que ponto que o medo também está nos paralisando de deixarmos fazer outros tipos de atividade, de engajamento com as pessoas que nós também podemos fazer e nós não estamos fazendo, porque nós estamos com medo. Nós já paramos para pensar isso? Nós não estamos deixando, porque o que está nos impedindo de deixar o fluxo fluir está nos impedindo também de deixar de dar o passo para frente. Quando fala, né, do aperfeiçoamento do amor, o que fala, né, que nós não estamos aperfeiçoados no amor, porque lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, ele diz, né, que o amor, ele não sente inveja, ele não se vangloria, ele não é arrogante, ele não se enfurece facilmente, ele não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. Aí nós paramos para pensar, o que está acontecendo hoje, né? Vamos falar na nossa atualidade. Nós estamos vivendo egoisticamente? Nós não estamos assim nos enfurecendo facilmente? Nós não estamos guardando os ressentimentos um do outro do nada? Estamos vivendo com alegria? E a injustiça? Parece que ela está para todo lado. Então, todos esses sentimentos que estão nos assolando hoje em dia, eles estão tirando o lugar do quê? Do amor. Como que o amor vai fluir? Quando nós estamos presos a todos esses sentimentos irracionais que nos não deixam sentir esse amor. Aqui eu trouxe o versículo, né, que eu mencionei no início, e eu trouxe também um lembrete, porque às vezes tudo que nós precisamos é um lembrete, é um reminder da espiritualidade, ou de um amigo, ou de um irmão, de qualquer maneira que seja. Hoje nós estamos numa casa espírita. O que o espiritismo, o que essa doutrina nos traz? Qual é a mensagem que ela nos passa? Não seria uma mensagem de consolo? Não seria uma mensagem de paz? Não seria uma mensagem de certeza? Uma mensagem de fé? Uma mensagem que a nossa fé ela tem que ser, que nós temos que raciocinar, nós temos que pensar o porquê nós acreditamos no que nós acreditamos? E às vezes nós temos que parar para pensar isso. Nós temos hoje, né, eu estou aqui, estou aprendendo, estou caminhando, estou usufruindo de vários benefícios daquilo que a doutrina vem me oferecendo. Então, o que é que neste caminho de fé, o que é que eu preciso de lembrar? Vamos lembrar o que é que a doutrina nos oferece que nós ainda não estamos assim captando. Qual que é a mensagem? E o versículo original que eu trouxe, né, que foi esse: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Qual que será que está nos tirando esse equilíbrio? Onde que nós buscamos o equilíbrio? O que é que eu preciso me trazer de volta para o meu eixo, né, para me centrar? E aqui eu trouxe o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, e está no capítulo O Cristo Consolador. E eu achei assim muito interessante, porque eu não trouxe os versículos que o Kardec colocou para refletir em cima, porque essa instrução aqui, ela é a instrução do Espírito de verdade.
E o Espírito de verdade, são poucas as vezes que ele vem falar com Kardec, que Kardec coloca ele, né, nas instruções dos Espíritos durante o Evangelho todo. Eu já li, assim, várias vezes e já marquei, e a colocação que eu faço é que na Bíblia, no Evangelho de João, ele menciona 4 vezes, porque na Bíblia, nas outras traduções, menciona o Espírito da Verdade e a versão que eu tenho. Não é toda a Bíblia que fala Espírito de Verdade. Algumas das Bíblias falam Espírito Santo, que é a mesma coisa. Mas essa Bíblia eu achei tão interessante que ela fala Espírito Santo e tem 3 vezes que ela menciona: eu vos enviarei o Espírito de Verdade. Então, por isso que eu coloquei essa mensagem, porque quando ele fala Espírito de Verdade, é o mesmo Espírito que João está falando lá atrás, quando ele colocou as mensagens dele. E olha que interessante, olha o que o Espírito de Verdade vem nos falar. Isso é para nós, para hoje. Ele fala assim, olha: mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e ao largo que conduz ao reino de meu Pai, e enverdaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutualmente, e que faças ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as do que já não vive mais na terra a clamar. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivades crescerão e se desenvolverão como cedro. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Olha essa mensagem, gente. Olha o que o Espírito de Verdade veio nos dizer para nós hoje, que Kardec colocou lá no Evangelho, 1860. Por que essa mensagem é tão importante? Porque ele está falando para nós: eu não vou destruir tudo, não vou destruir a raça humana, isso não vai acabar. E tem muitas pessoas que infelizmente, elas estão nesse pensamento: nossa, o mundo vai acabar, é o apocalipse, vai ter, sabe? E estão nesse desespero, nessa agonia, e nessa vibe de que, sabe, de que tudo está perdido. E, gente, não é assim. Então, nós, quando né, a proposta de trazer a questão do medo, é esse medo irracional de que o que vai acontecer no futuro? Seja qual for o futuro que nos espera, nós temos que ter a certeza de que quem está comandando este barco é Jesus. Ele é o governador da terra. Ele sabe, ele tem certeza, ele sabe o que ele está fazendo. Então nós temos que acalmar os nossos corações, nós temos que ter a fé, nós temos que ter o amor, nós temos que deixar o fluxo do amor fluir, porque esse amor, ele vai encher os nossos corações. Nós temos que dar espaço, tirar o medo e dar espaço para o amor crescer, para que a cada dia podermos aperfeiçoar. Como que é esse aperfeiçoamento? É uma leitura que você faz, é uma prece que você faz com o seu irmão, é um telefonema que você dá para um amigo, uma mensagem que você troca, um grupo de oração que você participa. Você não pode vir porque você está receoso, porque você não pode, né, ficar perto das pessoas porque você tem uma condição de saúde. Participa virtualmente, como quem nos escuta pela internet. Ou você não pode, assista depois. Temos hoje essa ferramenta maravilhosa que é a internet, que nós podemos fazer, né, meetings, abrir salas virtuais de bate-papo, de vamos conversar, vamos ler um livro, vamos estudar um livro, vamos trabalhar nesse sentido, porque isso vai nos tirar dessa zona, zona de conforto, vai nos abrir possibilidades para que nós podemos, pouco a pouco, nos aperfeiçoar nesse amor de Deus, um pelos outros. Porque quando a gente fala desse amor, é a caridade que nós exercemos todos os dias,
Não é só esse amor físico de irmão, de pai, de mãe. É um amor fraternal por todos nós, global. E eu trouxe aqui essa frase do livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, que ele fala assim: se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante, para vencer o mal a cada hora. E perceberás então, como Cristo fugigado na cruz, que os teus maiores saciados e perseguidores são apenas crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça, e que é preciso compreender e ajudar, perdoar e servir, sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo no suplício da morte, nos erga o espírito imperecível, a bênção da vida eterna. Olha que maravilhoso. Seguindo dentro dessa reflexão, eu trouxe essa fotografia de Jesus entre os dois ladrões no momento que ele estava sendo crucificado. Umas semanas atrás, a gente estava fazendo um estudo, justamente, e era um texto a respeito da crucificação. E naquele momento ali da crucificação, que ele estava ali entre os dois ladrões, teve um diálogo, né? Aí, entre aquele ladrão que reconhece, né, que fala com Jesus assim: desce, se tu és o Deus, desce daí e salva-te ti mesmo. E o outro fala: você não sabe o que você está fazendo, né? Ele é o Cristo, ele não fez nada para merecer isso. E dentro daquele diálogo, é exatamente isso aqui que o texto traz. Quando Jesus olha para nós como um todo, ele vê o quê? Crianças que ainda não entenderam ainda, que não saíram ainda da infância, sabe? Ainda não saíram daquela partezinha ali de... Então, o que ele tem? O que ele sentiu por nós? Perdão. Ele nos perdoou ali, naquele momento de dor que ele estava sentindo, no momento de sacrifício. Qual que era o sentimento que ele teve por nós? Perdão, amor. O mais puro amor. Então, é desse tipo de amor, é desse tipo de perdão, é desse tipo de sentimento é que nós temos que encher o nosso coração. E o texto aqui fala uma coisa que nós precisamos de lembrar, de fazer hoje em dia, que é servir sempre, perdoar, ajudar uns aos outros. Como que eu vou ajudar meu irmão se eu estou ainda enfermo? Como que eu vou perdoar o meu irmão se eu ainda estou com o meu coração ainda cheio de perdão? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou conseguir sair dessa escuridão, dessas trevas que eu me encontro agora? E o convite que eu faço para você que fica se perguntando, não existe uma fórmula mágica para a gente fazer isso. O que existe é a fé, a esperança e o amor. Essa combinação de sentimentos nobres que nós temos que nutrir todos os dias nas nossas vidas é que vai nos dar o caminho para que nós possamos sair dessa escuridão que nós nos encontramos. Como no vídeo, né, do filme que eu coloquei, é na hora que a gente está ali afundando, que Jesus fala assim: olha para mim, isso não é real, isso não vai te machucar. E na hora que você entende que isso realmente não vai te machucar, é o convite que ele faz: agora saia você, ele não vai te tirar dali, é você que tem que sair. E não existe uma fórmula mágica para fazer isso. Existe sim o seu trabalho, o nosso esforço, a nossa fé e a nossa perseverança. Eu trouxe aqui essa frase, eu não traduzi, porque eu achei assim, às vezes na tradução a gente perde um pouco assim do sentido. Essa frase é do Dr. Ele chama Wayne Dyer, ele é um escritor
é espírita, parece. Ele já desencarnou em 2015. Ele escreveu vários livros olha o que ele fala aqui. Everything that is fear cannot be love. Tudo que é medo não pode ser amor. E tudo que é amor não pode ser medo. E isso, eu acho que fecha hoje, conclui assim o meu estudo. Eu espero que a verdadeira luz, a paz e o amor de Jesus possa realmente nutrir essa fé, essa coragem que nós temos, porque esse sentimento de medo Deus não colocou dentro da gente. Como nós temos que lembrar a mensagem, o que o Evangelho, o que a doutrina do Espiritismo vem nos trazer a respeito do que nós cremos, por que nós cremos e como nós compreendemos a mensagem de Jesus no Evangelho de hoje. Muito obrigada e muita luz e muita paz para vocês.